Olá pessoal, então estamos aqui para mais uma aula de matemática, não é isso? Nosso terceiro bimestre e como não há outra maneira, a gente vai continuar com essa aula à distância, né? Essa aula não presencial e eu espero que vocês e seus familiares estejam todos bem. Nós estamos passando por um momento difícil no país, já estamos nos aproximando de 100 mil mortos na contagem oficial. Então, nós não temos uma outra maneira, né, de trabalhar a não ser esta, né, para manter, né, a segurança, a saúde e evitar com que adoeçamos, né, e tenhamos algum prejuízo, né. Então, olha só, nesse terceiro bimestre, nós vamos trabalhar, então, inicialmente o conjunto dos números reais. A gente já viu isso lá no nosso primeiro bimestre, a gente vai rever novamente, faz parte do currículo para o terceiro bimestre. Na sequência, a gente vai ver potenciação, né? Vamos ver as potências, as propriedades. Por que que a gente vai ver isso? Porque o nosso próximo assunto é notação científica e a gente vai utilizar potenciação e suas propriedades. Então, por isso a gente vai ver a potenciação sim. Então, nessa nossa primeira aula, tá? A gente não vai aprofundar muito, porque a gente já viu isso, né? A gente vai relembrar, recordar aqui. E a gente vai fazer uma listinha de exercício bem básica aí. E na sequência a gente vai para a potência, tá bom? Então vamos lá. Números reais. O conjunto dos números reais, a gente já sabe, a gente viu. Quem não lembra aí, quem não recorda, vai recordar agora. Que o conjunto dos números reais é o maior conjunto que a gente viu até o momento, né? No terceiro ano, a gente vai ver um novo conjunto que é o mais completo que a gente tem até o momento, que é o conjunto dos números complexos. Mas até o segundo ano, o nosso conjunto mais completo é o conjunto dos números reais, tá bom? E aí o conjunto dos números reais, ele é a junção, ele é a união dos racionais, do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, tá bom? Então a gente vai ver aqui na sequência cada conjunto até chegar no conjunto dos números reais. Então acompanhe aí, tá? Aqui está a teoria, você dá uma lidinha. Lembrando que isso aqui está tudo no livro, tá? Essa nota de aula eu elaborei baseado no nosso livro. Essa primeira listinha não é do livro, tá bom? Mas as demais a gente vai fazer utilizando o livro para não ter que copiar, né? A gente tem o livro, a gente tem que usar a ferramenta nossa. Então vamos lá. O primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais. Acompanhe embaixo aqui, ó. O conjunto dos números naturais, ele é formado, tá? Pelos elementos 0, 1, 2, 3, sempre pulando de 1 em 1, tá bom? E essa numeração, ela pula de 1 em 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai para o infinito, tá bom? O conjunto dos números naturais, ele tem um símbolo, né? Que símbolo é esse? O símbolo é esse N. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui. O símbolo é esse Nzinho diferenciado aqui, tá bom? Esse Nzinho, ele pode ter essa barrinha aqui, ó, na diagonal, como esse que a gente está vendo aqui, e ele pode também ter uma barrinha aqui, ó, na vertical, no lado da esquerda para a direita, nessa primeira perninha do N aqui. Então pode ser assim, na diagonal, ou do jeito que eu estou falando. Não muda. O símbolo é basicamente o mesmo. E aí o conjunto dos números naturais é o primeiro conjunto, é o que remete, né, ao homem lá da pré-história, quando ele começa a fazer a contagem, né? Ele conta seus rebanhos, então ele só sabe contar de um em um. Então saiu 1, 2, 3, 4, 5 ovelhas. Quando ele vai contar à tarde, depois que elas pastam, ele faz, né, 1, 2, 3, 4, 5, faz a contagem de 1 em 1. Então, nesse momento, não temos o número meio, por exemplo, né? 0,5, que representa meio, não faz parte.
Beleza, isso vai aparecer mais adiante na evolução do conjunto. Então, o menor elemento é o zero, tá? E 0, 1, 2, 3, 4 e vai para o infinito. Essa reticências aqui, esses três pontinhos, indica que está indo para o infinito, tá bom? Então tá. Nosso próximo conjunto. Conjunto dos números inteiros. Vale ressaltar que o conjunto dos números inteiros é uma evolução do conjunto dos naturais. Nos naturais, nós não tínhamos os números chamados de números negativos, só o zero e os positivos. Porque se o número não tem sinal, ele é positivo, tá bom? Mesmo que não apareça o sinal, a gente tem que considerar que ele é positivo. Então, o conjunto dos números inteiros, a gente tem aqui, ó, o zero e o que está à direita dele, são os mesmos elementos, tá bom? Que a gente tem no conjunto dos naturais. O que que muda nos inteiros? Eu acrescento os números negativos, tá bom? Aqui, ó. Eu acrescento os negativos. Então, eu tenho agora o zero, pulando de 1 em 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, vai para o infinito positivo. E à esquerda do zero, eu tenho os negativos. Então, eu tenho 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e vai para o infinito negativo. Então, à direita do zero, eu vou para o infinito positivo, à esquerda, para o infinito negativo. Tá bom? Acompanhe o esqueminha aí. E aí é o seguinte, tem que tomar cuidado, porque sempre o número à direita ele é maior do que o anterior, né? Então, o que significa? Bom, se eu pegar o 2, tá? Pego o 2 aqui. Se eu pegar o 2, opa. Se eu pegar o número 2 e eu olho para a direita dele, eu tenho 3. O 3 ele é maior que o 2. Então, o sucessor do número que eu estou olhando ele é sempre maior do que o número que eu olho. E o antecessor, que é o que vem antes, ele é menor. Bom, do lado positivo a gente encara isso tranquilo, né? Não tem dificuldade. O problema é quando a gente olha para os negativos. O que que acontece? A pessoa olha, por exemplo, para o menos 2. Ok. Aí eu pergunto, quem é o número imediatamente maior que o menos 2 no conjunto dos inteiros? A maioria das pessoas, né, se confundem e vem cá e fala que é o menos 3. E na verdade não é. Lembra da regra? Eu olho para o número, o que está à direita é maior que ele. O que está à esquerda é menor. Então, quando eu venho do lado negativo, todo o número que está à direita do número que eu estou olhando, ele é maior. De forma que eu venho do infinito negativo e quanto mais próximo do zero está o número, maior ele é. Tá bom? Quando eu olho para o lado positivo, quanto mais próximo do zero, menor o número. Então, pega esse raciocínio, né? Do lado positivo, quanto mais próximo do zero, menor é o número. Do lado negativo, quanto mais próximo do zero o número está, maior é o número. Então, menos 1 é maior que menos 10, tá bom? Ele está mais próximo de zero. Do lado positivo, o número 1 ele é menor do que o 10, tá bom? Porque ele está mais próximo do zero. Então, capta aí a ideia e não esqueça, tá bom? Então tá. Então evoluímos, né? Aqui começamos a ter algumas operações que não tínhamos aqui no conjunto dos naturais. Nos naturais eu não conseguia fazer a subtração, por exemplo, 5 menos 7, não era possível, tá bom? Então eu tinha o subtraindo, minuendo, então eu tinha essa restrição. Eu não poderia ter o 5 menos 7. Era impossível de fazer. Eu poderia fazer 7 menos 5, tá bom? Mas 5 menos 7 não. Nos inteiros, isso vai ser possível, porque entra aquele jogo de sinal que a gente aprendeu, tá bom? Não devemos esquecer, vocês têm anotado no caderno, tem no livro, tá bom? Jogo de sinal. Sinais na soma algébrica, o que a gente faz?
Se os sinais são iguais, eu somo e conservo o sinal. Se os sinais são diferentes, eu subtraio e mantenho o sinal do maior. Na multiplicação e na divisão, sempre que os sinais são iguais, dá positivo. Se eles são diferentes, sempre dá negativo. Essa é a regra, você já tem no caderno. Se não tiver, anota, tá bom? Mas tem que saber direitinho aplicar a regra. Então vamos lá. Dando sequência, né? Aí surge o conjunto dos números racionais. Quem são esses números chamados números racionais? Bom, esse conjunto ele é formado por todos os números que podem ser escritos na forma A dividido por B. Eu posso chamar esse A dividido por B como quociente de A por B, razão de A por B ou divisão de A por B, tá bom? Então vamos lá. Então, conjunto dos racionais é todo número que pode ser escrito como a divisão A sobre B, sendo que A e B, que estão colocados genericamente aqui, são quaisquer números, tá? Inteiros, porque tanto A quanto B pertencem ao conjunto dos números inteiros, ó, o Z, tá? Que representa esse conjunto. Eu falei aqui dos naturais, onde o N representa os naturais. Aqui nos inteiros eu tenho o Z com uma barrinha diagonal aqui também. Ele representa esse conjunto dos inteiros. E agora a gente está falando dos racionais, que é um Q, tá bom? Aqui não tem a barrinha, mas costuma ver uma barrinha cortada aqui em alguns livros. É a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá. O que eu tenho que tomar cuidado? Bom, quando eu faço a razão ou a divisão quociente de A sobre B, e tanto A quanto B são números inteiros, eu vou ter uma restrição aqui. Qual restrição? O meu B, que é o denominador, ele tem que ser diferente de zero. Por que ele tem que ser diferente de zero? Porque numa divisão, tá? O quociente, na razão, se eu estou falando de fração, o meu denominador, ele não pode ser zero, porque não é possível fazer uma divisão de um número por zero, dá uma indeterminação. Por isso eu tenho essa restrição, que é B diferente de zero. O B nunca pode ser zero, pode ser qualquer número. Menos 3, menos 10, 15, 20, 30, 200, mas ele não pode ser zero, porque dá uma indeterminação essa minha divisão aqui, ó, A sobre B. B sempre diferente de zero. É isso. Então, repare que o conjunto dos números racionais, tá? Se você observar bem aqui, ó, usando aqui nossa sequência, no conjunto dos naturais, quando eu tenho evolução e vou para os inteiros, note que os naturais estão inseridos aqui, ó. Olha eles aqui. Certo? E no conjunto dos racionais, tanto os naturais quanto os inteiros estão inseridos aqui dentro também, tá bom? Então a gente fala que no conjunto dos racionais, os naturais e os inteiros estão contidos dentro desse conjunto, tá bom? É essa a ideia. Então, beleza. Uma coisa que você tem que tomar cuidado é que um número inteiro, ele é um número racional. Tá bom? Ele também é um número racional. Por que ele é um número racional? Porque ele pode ser escrito na forma A sobre B. Então, olha só, eu tenho aqui o 7. O 7 não é um número, eu posso falar que é natural ou posso falar que ele é inteiro. Vamos pegar como inteiro. Ele é um número inteiro, tá aqui. Eu posso escrever ele como uma fração A sobre B? Posso. 14 sobre 2. Fração não é divisão? Eu não pego o numerador e divido pelo denominador? 14 por 2, 7. Perceberam? A mesma ideia com menos 3. Menos 3 é um número inteiro. Pode ser escrito na forma A sobre B? Pode. Menos 12 sobre 4, menos 3. 0. 0 pode ser escrito na forma A sobre B? Pode. 0 dividido por 5 dá 0. Lembrando lá que a minha restrição é o denominador ser diferente de zero. Aqui, o meu numerador é zero, tá bom? Então, não tem restrição nesse caso, ok? Então, na verdade, a gente pode expressar um número inteiro ou natural
de diversas formas, tá? Equivalentes. A gente chama de frações equivalentes, né? Vamos pegar aqui o 7 que a gente já viu aqui em cima, tá? Esse mesmo valor. Nós escrevemos o 7 como 14 sobre 2. Mas eu posso achar várias frações equivalentes a 14 sobre 2. E todas elas servem para me escrever o 7. Por exemplo, 7 sobre 1 dá 7. 21 sobre 3 dá 7. Menos 7 dividido por menos 1 dá 7. E aí eu pus a reticência aqui, porque vai para o infinito. São infinitos os valores que eu posso usar. E aí, em alguns casos, de alguns exercícios, a gente pode escolher, né? Não é que a gente vai chutar, a gente pode escolher um valor mais adequado dessas frações equivalentes, se eu estiver resolvendo um problema, tá bom? Então, fique atento aí com isso. Números racionais, eles podem ser expressos, então, como naturais, certo? Eles podem ser expressos como inteiros, como decimais e como dízimas periódicas. A gente já viu isso, né? A gente viu isso no primeiro bimestre, muita gente aí descabelou, mas é tranquilo. Tem que, né? Tem uma dedicação, estudar, olhar os exemplos resolvidos para entender se tiver com dificuldade, né? E perguntar para mim nas aulas de dúvida aí. Então, bom, nós já vimos aqui que ele pode ser expresso como naturais inteiros. Tá aqui, ó. Isso aqui eu chamo de natural, aqui um inteiro. Então, escrito aqui, ó, à direita de cada um, na forma de racional. Mas e como que fica a forma decimal ou dízima periódica? Bom, porque nem sempre quando eu faço essa divisão de A sobre B, vai dar um número inteiro ou natural aqui, igual esses exemplos que a gente fez aqui todos, ok? Então fique atento para isso. 7 sobre 4, por exemplo, se eu pegar o 7 e dividir por 4, não vai dar um número inteiro, né? Vai dar 1,75, e isso é um número decimal, tá bom? E isso é um número racional, tá bom? Escrito na forma decimal. Outro exemplo, 10 sobre 3. Nesse caso, 10 sobre 3 não vai dar um decimal exato como a gente está vendo aqui. Você vai ter um 2,33, está vendo os três pontinhos aqui? Indica que vai repetir esse 333 aqui infinitamente. A gente sabe que, nesses casos, é o que a gente chama de dízima periódica, tá bom? E na dízima periódica, eu tenho uma repetição, né, de um ou dois fatores após a vírgula, tá bom? E a gente chama isso de período. E essa é a principal característica da dízima periódica, tá bom? Então, nos racionais eu vou ter números escritos na forma decimal e na forma de dízima periódica. Menos 5 sobre 2. Menos 5 sobre 2, menos 2,5. Também em forma decimal. Então é isso. Resumimos aqui, então, os três conjuntos, tá? O conjunto dos números naturais, inteiros e os racionais. Lembrando que os naturais e os inteiros estão contidos dentro dos racionais, tá bom? Agora a gente vai falar de um conjunto, uma sequência, né? Um conjunto dos números irracionais, tá bom? Mas antes de entrar nos irracionais, a gente tem também que ficar atento com o fato de que esses conjuntos numéricos eles podem ser expressos na reta numérica, tá bom? E aí, eu fiz aqui um esbocinho de reta numérica para vocês entenderem. Aqui a gente vai ver os naturais primeiro. Lembra? Começa no zero, vai pulando de 1 em 1 e vai para o infinito. Então, eu posso representar esse conjunto na reta numérica. Então, está aqui o 0, 1, 2, 3, vai para o infinito. O nzinho está aqui, representa o conjunto. Aqui eu tenho a origem, tá? E essa reta numérica a gente chama de reta orientada, por quê? Porque ela parte aqui, ó, do zero, tá? E vai para a direita. Os valores sempre à direita são maiores, tá? Que os antecessores.
Por isso ela tem uma orientação da esquerda para a direita. Por isso, reta numérica orientada. Bom, a próxima reta é a dos inteiros. O que a gente modificou? Bom, a nossa reta dos naturais era essa aqui, ó. Certo? O que entra então aqui de novo? Os negativos. Então, a esquerda do zero, o zero está aqui. À esquerda do zero tem os negativos, tá? Quanto mais longe eu estiver do zero, do lado negativo, menor é o número. Quanto mais longe eu estiver do zero, do lado positivo, maior é o número, tá? Fica atento com isso aí. O símbolo aqui, o Z, representa o conjunto, tá bom? E, mais uma vez, nos naturais e nos inteiros, sempre pula de 1 em 1, tá? Não tem 1,5, não tem 2,5, não tem dízima periódica, é sempre de 1 em 1, tá bom? Então, a reta numérica agora dos racionais. O que a gente fez aqui diferente? Bom, a gente tem uma reta. Lembrando que aqui, ó, se eu parto do zero aqui, que é a origem, vai para o infinito positivo. Essa reta aqui está indo para o infinito positivo e vai para o infinito negativo também, tá bom? Mas ela é orientada da esquerda para a direita, que é o sentido que os valores crescem, tá bom? O sentido que os números, o valor desse número ele cresce. Vem do infinito negativo, vai para o infinito positivo. Ok, nos racionais eu tenho a mesma reta, tá? Só que nos racionais, agora eu vou entrar com os valores de números decimais e dízimas periódicas, tá bom? Então eu entro com eles aqui, ó. Então aqui, ó, tem o zero, que é a origem, tá bom? E à direita eu tenho os inteiros positivos, à esquerda os inteiros negativos. E aí, por exemplo, entre o menos 1 e o menos 2, eu tenho aqui menos 3 sobre 2. Que é quem? Se você dividir 3 sobre 2, dá 1,5, 1,5. Menos 1,5. Menos 1,5 está entre menos 2 e menos 1, tá bom? Então, número racional. Aqui é a mesma coisa, ó. Menos 50 dividido por 20, tá? Menos 2,5, menos 2,5. Aqui, 7 sobre 2, tá? Divide 7 por 2, dá 3,5. Está aqui entre o 3 e o 4. Então, aqui é uma reta numérica dos racionais. Vamos dar sequência, então, e vamos falar sobre os irracionais. Os números irracionais, né? Até aqui nos racionais, antigamente pensava-se que não haveria números novos, né? Mas aí surgiu alguns problemas, por exemplo, a questão da diagonal do quadrado de lado 1 centímetro, onde surgiu um número que ele não poderia ser classificado como um número racional. Por quê? Porque quando eu expresso esse número na forma decimal, após a vírgula, o número de algarismos não se repetem, são distintos e vai para o infinito, né? Você nunca tem um valor fixo de algarismos após a vírgula, vai para o infinito. E aí, por esse motivo, que deu-se o nome de número irracional, porque é até complicado de pensar nesse número, né? Não tem fim, é infinito, não se repete os algarismos após a vírgula. E aí, esse número surge de problemas como esse, né? Na diagonal de um quadrado de lado 1 centímetro, mas também de outros valores, não só esse. E também, um caso notório é a questão do número π, que é quando eu divido o comprimento da circunferência pelo diâmetro dela. Sempre dá um número, né, que a gente aproxima em 3,14, mas que após a vírgula do 3 vai para o infinito e os algarismos não se repetem, né? Então é 3,14, 15, 17 e assim vai. Vai para o infinito. Então, o π, o raiz de 2, raiz quadrada de 3, né? Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 20 e assim por diante, são todos números irracionais, que se caracterizam dessa forma. Só que você tem que notar o seguinte, que esse conjunto dos números irracionais, a gente não tem contido dentro desse conjunto os números naturais
nem os números inteiros, nem os números racionais. Aqui é uma categoria diferente, tá bom? E aí é o seguinte, vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. Falei, raiz quadrada de 2, tá vendo? Vai para o infinito. De 3, ao valor. Vai para o infinito. Raiz quadrada de 5. Raiz cúbica de 7, né? Vai para o infinito. O número π. 3, 14, 15, 9, 2, 65 e assim vai. No caso dos números racionais é usado a aproximação. Isso é importante. Quando a gente traça a reta numérica, como que eu marco então um número racional? Bom, a gente aproxima. Igual o π, eu aproximo 3,14 e aí eu consigo marcar ali por aproximação onde está o número. Então fica atento com isso, tá bom? Os racionais a gente consegue marcar tranquilo. Então, beleza. O conjunto dos números reais, que é o nosso conjunto mais completo, ele é o que? É a união dos racionais com os irracionais. Por isso eu escrevo assim, ó. Esse é o símbolo do conjunto dos racionais. Dos reais. E aí eu coloco o símbolo dos racionais e eu tenho um operador de união, que é esse Uzinho aqui, ó. Então, a união dos racionais com os irracionais forma o conjunto dos reais. Então, basicamente, o conjunto dos números reais é a união dos racionais com os irracionais, tá bom? Um esqueminha que ilustra isso, vou colocar aqui embaixo, é essa elipse aqui, ó, interna, que tem o N, que é o símbolo dos naturais, né? Perceba que os naturais está contido dentro dos inteiros, que é a elipse maior, tá bom? Está contido lá dentro. Os dois estão contidos aqui, ó, dentro desse espécie de retângulo aqui, cujo lado direito está do lado, tá? Os inteiros naturais estão contidos dentro, formam os racionais. Só que os irracionais estão aqui, ó, à parte. Eles não têm os outros três conjuntos inseridos dentro dele, os irracionais, tá bom? É um conjunto à parte. Então, a união de todos esses conjuntos forma os reais, ok? Então aqui, agora a gente tem uma reta numérica dos reais, e aqui eu estou ilustrando vários casos, né? Temos os naturais, os inteiros, os racionais, como menos 5 sobre 2, temos a dízima periódica, menos 1,666, vai para o infinito, e temos os irracionais aqui, ó, por aproximação, estou colocando ele aqui, ok? O outro irracional, e o π aqui onde está aproximadamente 3,14, marcou ele aqui. Então os irracionais a gente aproxima e marca assim mesmo, tá? Mesmo sabendo que ele é um número infinito. Após a vírgula, vai para o infinito. O que a gente tem que lembrar sempre é que é uma aproximação. Quando eu falo π igual a 3,14, eu estou aproximando para efeito de cálculo, tá? Para efeito de deixar as nossas continhas mais simples, a gente faz essa aproximação, ou por causa do erro mesmo envolvido na conta, tá bom? Certinho? Bom, pessoal, para hoje é isso. Eu conto com vocês aí para darem uma lida no livro, assistir a videoaula quantas vezes for necessário, tá bom? Tenta fazer a atividade. Na descrição, no Google Classroom, na descrição da atividade vai estar tudo detalhadinho, as páginas, o que precisa ser feito, as datas e tudo mais. Tendo dúvidas, me procurem, tá? No privado, que a gente esclarece as dúvidas aí, tá bom? Então, um abraço, vamos lá, vamos à obra.